o movimento, né, do meu partido, da Rede de Sustentabilidade, o PSOL, os meus apoiadores do movimento sindical, movimento social, falaram, olha, vamos eleger um candidato que seja dos nossos, alguém, né, que seja aqui de Cascavel, alguém que seja nosso amigo, nosso companheiro, que a gente conheça, que saiba a nossa trajetória e que possa, em caso de eleição, fazer um mandato para atender os interesses do povo do Paraná. Então essa é a motivação. Tanto eu quanto as pessoas que me apoiam, nós cansamos de ficar esperando convencer os atuais senadores ou as pessoas que têm sido eleitos pelo Estado do Paraná de atender as nossas demandas, nossas pautas. O nosso Senado é muito elitista, muito distante do nosso povo e não tem acolhido os interesses, né, do povo do Paraná nos grandes debates da nação lá em Brasília, no Senado Federal. Agora, Laércio, como que você tem trabalhado, falou das redes sociais também, as visitas, para convencer o eleitor de que você é a melhor opção? As pesquisas estão aí, seu nome aparece lá embaixo, a gente precisa falar com clareza, né? Tem outros nomes aí, pessoas que estão na mídia há muito tempo, inclusive ocupando cargos. Como mostrar, convencer o eleitor de que é a melhor opção? Na verdade a gente sabe que o país está em crise há muito tempo, o país precisa de várias reformas há muito tempo, a situação do povo, tem 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil e as coisas não mudam. O que tem que fazer para as coisas mudar? Votar nos mesmos? É óbvio que as pessoas do Paraná não conhecem o meu nome. O pessoal me conhece aqui em Cascavel. E as pessoas que estão na mídia, o Álvaro Dias, acho que desde que saiu do quartel, ele é político. Como é que não vai ser conhecido? O outro juiz, né, apesar de ter sido considerado um juiz ladrão pelo TSE, que anulou a sua sentença, porque não cumpriu com a lei no procedimento lá da operação que ele investigava, ele está na mídia todo dia. É óbvio que as pessoas perguntando o nome vão lembrar de quem? De quem não conhece? Ninguém vota em quem não conhece. Então, nosso desafio é aproveitar a televisão, aproveitar as mídias sociais, aproveitar as oportunidades que os órgãos de imprensa, como vocês, e eu agradeço, estão nos dando, para dizer que o que nós precisamos para mudar o país tem que ser feito por nós que estamos necessitando dessas mudanças. Para aqueles que já estão lá, para aqueles que sempre estão lá, para eles está bom. Apesar deles poderem se comprometer com alguma coisa nas eleições, a gente sabe que depois da eleição eles sempre frustram as nossas expectativas, porque eles fazem sempre do mesmo, sempre praticam os mesmos atos que estão acontecendo no país inteiro. E aproveitando inclusive essa oportunidade, Laércio, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o PSOL. O PSOL é um partido que está aí há muito tempo, mas não decola e muitas vezes anda aí atrás ou ao lado do PT, no apoio ao PT. O que falta para o PSOL ganhar mais notoriedade no país? Olha, o PSOL é um partido de esquerda, né, um partido militante, e nós temos crescido. Nós temos 9 deputados, é o único partido que tem 6 mulheres parlamentares e 3 homens. Né? Então é um partido diferenciado, é um partido que tem... É um partido de rua, um partido de militante, político e social. Né? E por que nós estamos... Nós não estamos com o PT, nós estamos apoiando o Lula. Por que nós estamos apoiando o Lula? Apoiando o Lula e o Alckmin. Nós estamos apoiando uma frente democrática para tirar um presidente da República que nós achamos, nós temos certeza que envergonha o país, nos desmoraliza internacionalmente. Nós apoiamos o Lula e o Alckmin para tentar botar o país na normalidade. O país está fora do normal. Tem gente dizendo, e esse povo que se armou aí nos clubes de tiro, que se o Bolsonaro não ganhar, eles vão às ruas para defender o Bolsonaro. Quer dizer, que é isso? Estão pregando guerra civil? Então, nós não estamos num período normal. O pessoal não tem candidato a presidente da República, porque nós queremos ajudar a eleger Lula e Alckmin para resgatar a paz social, para dar um pouco mais de tranquilidade para o ambiente democrático e para as instituições do país, para daí sim nós continuarmos com o nosso projeto independente e de classe, de defender um modelo de governo e mudanças estruturais para o país, diferentes do que essa, que inclusive vão ser defendidas pelo próprio Alckmin e Lula. Nós não temos acordo com todo o projeto do Alckmin e Lula, mas nós concordamos em ajudar a derrotar o Bolsonaro. Ainda falando sobre o PSOL e com esse discurso pesado, isso não tem afastado de alguma forma o eleitor do próprio partido, que muitas vezes, aparentemente, tem um discurso pesado e com medidas também que podem ser entendidas como extremistas? Gente, olha, o que é extremo, Zé Roberto? Tem o país que é o segundo maior exportador de alimento do mundo e tem 33% das pessoas passando fome. Quer uma coisa mais extrema do que isso? Isso é bizarro. Um país, uma nação que é a segunda maior exportadora de alimento do mundo não pode deixar o seu povo passando fome. Isso é radical.
Sabe o que é radical? Radical é uma família que compra imóveis com dinheiro vivo, quando a sua única renda é salário, porque são todos políticos. Isso é radical. Isso é corrupção. E por que não investigam? Porque estão blindados. Isso é uma quadrilha. Só quadrilhas, só crime organizado compra imóveis com dinheiro vivo. Só o crime organizado compra imóveis com dinheiro vivo. Essa é que é a grande verdade. Então nós estamos num momento muito difícil da nossa república. Então não é ser radical, a gente tem que apelar para a razão. Temos que apelar para a razão. E fazendo um contraponto aqui, Laércio, mas as investigações elas podem ser feitas, os problemas podem aparecer ou não. Por exemplo, o Flávio Bolsonaro, o presidente colocou sigilo de 100 anos nas investigações da denúncia contra ele. Como é que vai investigar, Zé Roberto? Se o presidente colocou o sigilo de 100 anos na investigação do filho, como é que vai investigar? Só tem um jeito de investigar. É quando o Lula ganhar a eleição, derrubar o sigilo de 100 anos de todos os atos de corrupção do Bolsonaro, para permitir que isso vá à justiça, para permitir que ele se defenda, mas que a gente consiga provar que eles são todos ladrões e que tem que ir para a cadeia. Não dá para entender também, quando se fala em investigação, por exemplo, a própria Lava Jato foi derrubada. Você é contra a Lava Jato? A investigação que vinha trazendo, inclusive, informações que, no entendimento de muitos, informações importantes e ações importantes também para combater a corrupção? Olha, independentemente da minha opinião, é preciso que a gente analise a conduta do juiz Moro à luz do julgamento do Tribunal Superior, do STF. O Moro, segundo o Tribunal Superior Federal, o STF, agiu em conluio com o promotor. Não pode um juiz combinar com o promotor como condenar o réu. Por isso que o presidente Lula foi absolvido. Mas ele não deixou de ser voltando a dizer, a acusação contra o Lula caiu porque o juiz roubou, ele combinou com o promotor a acusação. Isso não pode. Então isso que aconteceu na Lava. Então, mas o crime não deixou de acontecer, digamos. O fato não deixou de acontecer. É a investigação que foi viciada por má fé, por incompetência do juiz. Então é disso que a gente está falando, Zé Roberto, então, entendeu? Mas quando você defende a investigação, inclusive do próprio governo atual, se a investigação fosse séria, o andamento fosse de fato sério, no entendimento de alguns, o Lula nem seria candidato. Pois é, mas aí o entendimento de algum aí é opinião. Eu tô falando as barras do tribunais. Se eu defendo o Estado democrático de direito, meu amigo, eu tenho que me insurgir contra ele dentro da legalidade. E é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Então, o Lula foi absolvido pelo STF porque ele combinou com o promotor como condenar o Lula. E ele dizia que havia indícios contra o Lula. Então é isso, não tinha prova material, segundo quem está dizendo é o STF que está dizendo. Então o Moro, na verdade, ele desmoralizou a investigação. Ele jogou no lixo a investigação. Se ele não tivesse prova, ele tinha que ter absolvido esse. E condenaram os que tinham prova. Ele desmoralizou o próprio judiciário. É isso que a gente é contra. É contra você, um juiz, tomar partido, entendeu? Para condenar alguém. O que o Moro fez? Ele condenou o Lula, proibiu o Lula de ser candidato. Elegeu o Bolsonaro, a troco do quê? Para ganhar um ministério? Você acha que no Brasil, quando o assunto é questões jurídicas, investigação, o próprio Supremo Tribunal, nós estamos muito atrasados, precisa de avanços importantes e muitos políticos estão aí, se houvesse de fato uma investigação mais séria, mais responsável, mais isenta, eles nem poderiam estar concorrendo a cargo algum? Olha, aquelas denúncias da época das empreiteiras, que elas falaram, afirmaram e delataram que deram dinheiro, caixa 2, para 90% dos parlamentares que foram eleitos no Congresso Nacional, só isso já deveria ser motivo para a gente colocar em dúvida todos eles. Mas isso não prosperou. Essa investigação não prosperou. Não prosperou por quê? Porque as pessoas, há um certo conluio, né? Olha, por exemplo, o orçamento secreto. Zé Roberto. Quando o mundo lê e assiste e verifica que é verdade, que uma nação tem um orçamento secreto, isso é roubo de dinheiro público, isso é desvio de dinheiro público, isso é uma quadrilha. Os parlamentares em Brasília são uma verdadeira quadrilha. Eles destinam verba para quem quer que seja, sem o nome dele aparecer, eles são beneficiários. Isso é roubo. Então, nós temos que mudar essa realidade. Como é que muda essa realidade? Nós estamos apresentando uma alternativa. Não votem naqueles que estão fazendo parte desse jogo. Não votem naqueles que prometem fazer mudanças e só engordam os seus salários, só engordam o seu patrimônio.
Quem continuar querendo mudança e continuar votando nos mesmos, vai fatalmente se frustrar no próximo período depois da eleição. Laércio Matias, muito obrigado pela entrevista aqui na CBN. Obrigado, Zé Roberto. Eu aproveito a oportunidade para pedir voto, então, para os candidatos a deputado estadual e federal da Federação PSOL Rede, também para a nossa candidata a governador do estado, a professora Ângela, o nosso vice, o doutor Sérgio, que é da Rede, também para o presidente Lula. E para mim, obviamente, eu sou o único candidato a senador da República que mora em Cascavel, que é aqui, filho dessa terra, e eu quero representar muito bem, não só o estado do Paraná, mas particularmente a cidade de Cascavel, no Senado da República. Vote Laércio Matias, senador. Meu número é 500.